Olá, amigos. Estamos aqui em mais um episódio do Estado Play, seu podcast, e hoje aqui recebemos a visita do candidato a prefeito por Rochedo, conhecido popularmente Peninha, amigo de longa data. Peninha, muito prazer, nosso microfone está aberto aqui, que bom recebê-lo. Queria que você cumprimentasse os nossos ouvintes e pessoas que participam do nosso podcast. Primeiro, Laureano, quero agradecer o convite, agradecer a Nídia, Dr. Jaime e você. Prazer em revê-lo. 30 anos não é um dia não, um mês não, é de conhecimento. Não fala muito em 30 anos, senão já entrega a nossa idade, pois né? É, o cabelo, ainda tinha cabelo, né? Eu e você. Pois é. Muito bem. Como é que está a campanha? Como é que tem sido essa trajetória? Laureano, fazer campanha contra a máquina não é para qualquer um. A dificuldade é muito grande. A gente não sabe de onde brota o dinheiro. Eu nunca vi um negócio assim. Uma cidade que tem, Rochedo, tem 5.200 eleitores. E o dinheiro brota de uma maneira fácil que você nem imagina. Para você ter uma ideia, está se pagando, claro, eu não tenho confirmação disso, mas eu vejo falar, R$500 para pregar um adesivo. Você imagina uma coisa dessa? E aí a gente passa 4 anos na dificuldade. Todo mundo na dificuldade. Você não consegue um sacolão para quem precisa. Você não consegue um remédio, uma mãe que vai com a criança no posto, porque a doença ela não espera, ela acaba acontecendo. E naquele dia você não tem aquele dinheiro para comprar. Porque o dinheiro entra no começo do mês e acaba no outro dia. E aí a gente não está preparado para isso. Mas esse remédio você não consegue. Esse sacolão você não consegue. Qualquer ajuda você não consegue. Então eu vejo com intranquilidade o que está acontecendo. Mas acho, com as mídias sociais hoje, está todo mundo preparado. Todo mundo sabe de onde é que está saindo esse dinheiro. Bom, você já tem todo um trabalho desenvolvido como vereador, né? Em Rochedo, presidente da Câmara, inclusive foi a sua administração na Câmara que levou ao convite para concorrer ao cargo de prefeito. Eu queria que você traçasse um resumo desse trabalho que desenvolveu na Câmara, primeiramente. Eu fui convidado a ser vereador de Rochedo. Entrei no último dia de filiação. Fui eleito pela União Brasil. Fui o terceiro mais votado. E aí começou um trabalho. Pelo conhecimento e pela amizade que a gente tem, isso ajuda muito. E eu tive condições de fazer alguma coisa para o município. Isso me credenciou a ser candidato. Eu não sou candidato de mim mesmo. Não tenho essa vaidade. Depois de 60 anos trabalhando no Poder Legislativo, não tinha essa vaidade de ser prefeito e não tenho. Eu vi a necessidade que precisava mudar algumas coisas no município. Não criticando a atual administração, que está mais ou menos, mas aquele olhar onde se pode melhorar as coisas. Então eu entrei nessa vibe aí. No primeiro mandato, nos 2 primeiros anos de mandato como vereador, eu fui presidente da Câmara. Eu tive as condições e a possibilidade de construir uma Câmara, quase 500 metros quadrados, que nunca teve em Rochedo. A Câmara, eu construí com o 1/10 da Câmara. Eu não fiz a construção porque eu teria que devolver o dinheiro para a prefeitura fazer, porque eu não posso usar esse dinheiro para esse fim. Mas eu devolvi todos os meses R$30 mil. E no final de 2 anos, R$760 mil. E construí uma Câmara. A prefeitura ajudou? Ajudou sim, deu a contrapartida, eu reconheço. Mas fizemos uma Câmara, está lá. Não contente com isso, sobrou um dinheirinho, fui lá e comprei um carro. Nosso município tem 75 anos. Nunca teve um carro, a Câmara está lá. Para uso exclusivo dos vereadores, para vir aqui a Campo Grande, viajar, participar e falar sobre Rochedo. Conseguir emenda, essas coisas, falar com o deputado, falar com o governo. Para que o vereador tenha essa facilidade de chegar até os poderes para conseguir alguma coisa para Rochedo. Então eu tive essa visão. Peguei toda a documentação, Laureano, de 75 anos que estava entulhada no barracão de qualquer jeito lá. Eu mandei digitalizar todos esses documentos para ficar na história de Rochedo, para todo mundo saber
a história de Rochedo, que está ali, 75 anos, que estava jogado. Fui lá, peguei, digitalizei e está lá. Não consegui mobiliar a Câmara. Nem o atual presidente hoje conseguiu ainda. Porque eu não sei aonde que está indo o dinheiro. Outra coisa, o meu município hoje, eu tenho até vergonha de dizer, mas faz uma assinatura de uma revista que custa R$20 mil por ano. Eu nunca vi um negócio desse. R$20 mil uma assinatura de uma revista, que você recebe apenas 12 exemplares no ano. Para mim, pode ser até legal, mas é muito imoral. Ano passado pagou 18 mil e esse ano 20. E eu venho sofrendo represália dessa revista por causa disso, porque eu denunciei. Eu não acho que está certo. Tudo bem que não faça nada com o dinheiro, mas não gaste dessa maneira. Devolva ao prefeito que ele vai fazer alguma coisa com o dinheiro. Então eu acho isso, as coisas, esse olhar de político eu tenho. Eu trabalhei numa casa de leis 35 anos, quase 40 anos, quase cheguei aos 40. E vi que se você cuidar do dinheiro público, no final tem resultado. Pode ser que no início você não consiga fazer nada, mas no final esse dinheiro vai sobrar um montante expressivo e você tem onde aplicar. Eu tenho essa visão. O principal problema de Rochedo hoje em dia, pelo que o senhor está falando, é uma questão administrativa. Como utilizar bem o recurso para o atendimento das necessidades da cidade, né? Hoje, Rochedo, Laureano, nós temos um problema na saúde, nós temos um problema na educação e na infraestrutura. Nós recebemos, 3, 4 meses atrás, a visita do GAECO, uma operação que teve no estado todo e Rochedo está incluído. Se desviou da saúde, da educação e saúde, 3 milhões e pouco. Esse dinheiro vai fazer falta, está fazendo falta. Lá teve aparelho que consta lá na denúncia, que foi comprado e não foi entregue. Alguém deu o recibo da nota e só veio e recebeu. Está lá. Isso não é invenção minha. Está na ação que corre contra os funcionários da prefeitura. Então isso é uma lástima, porque nós temos um problema seríssimo. Água. Como diz a nossa água é quase imbebível. Claro que essa palavra não existe, mas ninguém consegue tomar porque ela é salgada. Mas tem uma região na cidade, lá de baixo, ela é doce, ela é saudável, de cima já não é. E nós temos 2 poços funcionando. E a cidade, nós estamos crescendo num ritmo acelerado. Você está entendendo? Esse ano nós aumentou a população, quase 800 pessoas, são 800 venezuelanos que vieram para trabalhar na nossa empresa, no caso frigorífico de Rochedo. Por quê? Porque Rochedo não tem mão de obra. A empresa está crescendo. E ela precisa crescer. O empresário vai para lá para ganhar dinheiro. E nós, os gestores públicos, temos que cuidar do município. Aumentou, o problema é nosso, nós temos que corrigir. Então, essa época agora de seca, tem região que não tem água. A noite toda sem água. A água chega no outro dia, porque o funcionário que trabalha no frigorífico, na parte de baixo, sai e não usa água. Mas quando usa, acaba a água em cima. E ela é imprópria para você beber. Então, o pessoal que mora em cima pega água embaixo. Você vê lá mães, crianças levando em garrafão. Isso é uma vergonha, porque o contribuinte está pagando por isso. Isso não é um favor, não, é um dever. Então, é essas coisas que a gente precisa melhorar. Nós temos hoje, na parte de educação, nós temos creche que funciona em 2 períodos. Como que uma mãe vai trabalhar, ela entra 4, 5 horas da manhã no frigorífico e sai 6, 7 horas da noite. E a creche funciona um período. Aí ela tem que pagar uma cuidadora. Então, quase 40% do salário dela vai para essa cuidadora. Então, uma coisa não compensa. E esse é um papel do município. O município que tem que cuidar dessa primeira infância. E a gente não tem esse cuidado. E nem se preparou para isso. Porque nós não tem obra nenhuma nessa área. Você acabou de citar a questão de que está
a cidade está recebendo empresas, tem se preparado. E o que precisa ser feito, na sua opinião, para atrair mais investimentos como esse? Olha, a gente não tem recebido empresas, nós recebemos uma empresa, que é a mais importante que nós temos lá. Só que essa empresa, ela precisa crescer. Ela emprega hoje 800 empregos diretos. Ela quer ampliar, ela precisa ampliar. Ela tem contratos que precisa de ter 1.300 funcionários. Ela não consegue, porque não tem onde morar em Rochedo. Não tem casa. Não tem casa para alugar. Essa é a dificuldade. Outras empresas têm interesse em instalar em Rochedo. Mas e a contrapartida? A casa para o funcionário morar não tem. O funcionário novo, ele não tem onde ficar. Então Rochedo hoje virou uma cidade de trânsito. Ele vai para lá, fica 2 meses, não se deu bem, ele vai embora. Porque o aluguel lá é muito caro. O custo de vida em Rochedo é muito caro. Então nós estamos tendo essa dificuldade. Por quê? Porque nós não temos investimento na área de habitação. A nossa saída, nós não temos hoje um núcleo industrial. Porque a matéria-prima que o frigorífico produz, para nós é importante. E ela poderia ter ficado lá em Rochedo. Nós temos aqui exemplo, o couro. Poderia ser industrializado em Rochedo. Nós podemos ter fábrica de vela, fábrica de sabão, fábrica de ração, fábrica de hambúrguer, que é coisas que agrega ali pertinho, mas nós não temos uma área para oferecer para o empresário. Não tem uma política de industrial? Não, não tem. O que eu pretendo criar? Um núcleo industrial. Correr atrás de empresas. Nós temos por exemplo, frigorífico de peixe. Não tem, nós não temos, porque nós não temos área. Mas para fazer política a gente tem área. A prefeitura desapropriou recentemente 10 hectares para dar. Para dar, ele não sorteou, ele deu para as pessoas que eles escolheram para construir uma casa. Agora, como que você vai dar um terreno para uma pessoa que ganha salário mínimo? Não vai construir uma casa nunca. Então essa pessoa vendeu o terreno. Quem está construindo hoje é quem comprou. Então essas políticas é para você ficar correndo atrás do gestor. Me dá uma casa, o cara fala, eu vou dar casa para você, você vai votar no meu candidato? Toma lá, dá cá. Essa é a política que se faz em Rochedo. E eu não voltei, passei esse tempo todo morando lá e vindo aqui, algum tempo ficando aqui, indo para lá, para fazer política, não. Eu voltei para resolver os problemas. A questão ainda nessa área de desenvolvimento. Normalmente, para que empresas se instalem, elas precisam de infraestrutura, mínima infraestrutura, de transporte, para logística, né, que ela vai fabricar, vai tirar. O que precisa ser feito em Rochedo hoje nesse setor? Primeira coisa, criar um núcleo industrial. Porque nenhum empresário vai para Rochedo de bonito. Ele vai lá para ganhar dinheiro. Então o que a gente precisa? Dar um incentivo. O governo do estado nos ajuda a fazer, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho a senadora Cristina como parceira, tem o deputado Dagoberto Nogueira, tem o deputado Gerson Claro, tem o deputado Luiz Ovando, tem o deputado Wander Lubé. São meus parceiros na política, que querem ajudar a Rochedo. Mas nós precisamos ter projetos. Nós não temos nenhum. Nós estamos construindo um balneário hoje lá, Laura, que a prefeitura precisou fazer um empréstimo. Não tinha necessidade. Eu, se fosse prefeito, esse empréstimo eu ia pegar. Eu acho que dinheiro novo a gente tem que correr atrás. Não forma a forma, nós temos condições de endividamento? Temos, então vamos pegar. Mas vamos resolver o problema da água, porque a água é paga. Ninguém quer água de graça, a pessoa vai pagar. Então nós temos de onde tirar o dinheiro e pagar 50 mil reais, que vai ser ano que vem a cada prestação dessa. Nós vamos demorar 30 anos para pagar esse dinheiro lá. Poderia ter feito. Balneário teria que ser gradativo. Porque o balneário artificial, ele tem custo, ele gera custo. Vai dar emprego? Vai dar emprego. Vai ser bom? Ótimo. O Rochedo precisa. Só que nós temos uma coisa tão natural, que é o Rio Aquidauana, que a gente podia aproveitar. E seria uma maneira mais barata de fazer esse turismo. E deixar para que o empresário visionário olhasse para esse lado e investisse. Por exemplo, nós temos Campo Grande aqui, nós temos vários locais, piscinas, coisas, que é um espetáculo, mas é pago e é caro para manter, mas a pessoa vai lá.
Agora, a prefeitura não tem condições de manter um balneário desse. Ela tem que dar para a iniciativa privada. É o que tem que se fazer. Agora, eu também não vou deixar o dinheiro da nossa cidade jogado lá. Eu vou terminar o balneário. Mas eu não sei que maneira é que vai funcionar. Não sei como se está planejando fazer isso. Por quê? O rio é natural, não se paga nada para usar o rio. Precisa só ter cuidado, porque cada final de semana, cada mês que a gente tem subsequente, morre alguém afogado. O que nós precisamos fazer? Cuidar. Ter uma brigada do bombeiro, ter pessoas orientando, olha, aí essa cachoeira é de contemplação, ela não é para tomar banho. Tem que ter esse cuidado com quem vai visitar a nossa cidade. Nós temos uma ordem que o governo agora entregou, no último domingo, que todo final de semana é cheio de gente de Campo Grande. Aí vem o problema. O nosso comércio, ele precisa de ajuda. Senão, como que essa demanda ele vai aceitar? Ele não tem condições de bancar essa demanda que está indo agora. O município precisa ajudar. O município precisa modernizar para que ele não compre as coisas aqui e leve para lá. Hoje, ele está usando o nosso município. Nós queremos que ele vá sim, mas que ele compre lá. O que ele vai usar lá, compre lá, para ajudar o nosso comércio. Só que o nosso comércio hoje, chega o final de semana, ele fecha. Porque ele não tem estrutura para ficar a semana toda. Por exemplo, uma farmácia. Você vai perguntar para mim, o que você vai fazer para que você tenha uma farmácia 24 horas? Você tem uma dor de cabeça, você não... Tá, eu vou fazer o seguinte, olha, o município consome hoje de remédio, gasta mais ou menos 50 a 100 mil reais de medicamento do posto de saúde. Vamos fazer um convênio com uma farmácia dessa aí, vamos comprar 10 mil reais por mês. É o mesmo remédio. Só que você vai ficar na obrigação de deixar um funcionário de plantão 24 horas todo final de semana. Aí ele vai fazer com maior boa vontade, porque ele vai ter condições de pagar a diária do funcionário. Porque você contrata o funcionário para trabalhar a semana, mas tem a folga. E nessa folga, ele dando uma gratificação, o funcionário vai contente. Pode-se dizer que está faltando uma política de incentivo ao turismo para receber esse turismo crescente que está tendo lá em Sim. Toledo? O que a gente precisa? A primeira coisa que nós vamos fazer é criar um roteiro. O que o turista quer? Conhecer coisa nova, novidade. Ele não quer ir lá e ficar sentado no município, não. Ele quer conhecer a cidade, o que a cidade tem de bom para oferecer. Nós temos um Museu do Garimpeiro, que ninguém conhece. Sabe por quê? Porque chega final de semana e ele fecha. Então, essas coisinhas que tem que ser corrigidas. Eu lembro de Bonito, como era Bonito no início. Hoje é a cidade mais visitada do estado, porque a cidade, quem mora na cidade, se conscientizou que precisa melhorar, mas o município precisa ajudar, o gestor público precisa ajudar, o comércio nosso pede socorro. Sem ajuda ele não vai. Por que ele vai abrir domingo? Se o funcionário que ele contrata, ele tem o direito dessa folga, ele tem que contratar outra equipe. E essa outra equipe custa dinheiro. E geralmente, no final de semana, alguns dias vende pouco. E não tem como se manter. E se o município fizer o seguinte, olha, eu vou comprar, quem abrir o final de semana, eu vou comprar marmitex. Para dar para o asilo, posto de saúde, para quem está de plantão, para a polícia militar e para quem o município fornece. Ele vai chegar no final de semana, ele vai ter o que fazer. Ele vai ter como pagar o funcionário. Então, ele vai abrir. E aí nós vamos ser beneficiados, porque quem vai daqui para lá, domingo, se você quer comer alguma coisa, não tem. Porque não tem local, porque o comércio não está preparado. Como que nós vamos levar para Rochedo um hotel? Se não tiver apoio do município, ele não vai. Ele quer uma área para ele construir. Ele quer um subsídio do governo para que ele vá para Rochedo. E isso nós vamos fazer. Não é vergonha nenhuma você pedir opinião, pedir apoio. Porque hoje, o que o empresário vai falar? O que eu vou fazer em Rochedo? Então eu vou para Bonito ou Ribas do Rio Pardo, que eu vou ganhar dinheiro. Então ele vai investir lá. Eu tenho certeza que lá também ele vai ter ajuda. Então a gente precisa. A gente tem que, além não é só dar, a gente tem que oferecer. O que eu pretendo fazer? Funcionário do frigorífico que fica lá 30, 40, 20, 30 anos trabalhando,
ele sai com algumas dificuldades. Então nós precisamos arrumar outro emprego. Facção de corte e costura. Vamos costurar alguma coisa, vamos em São Paulo, mas a prefeitura tem que dar o barracão e as máquinas. Senão a empresa não vai trazer essa costura para ser feito lá. Nós temos, na área da agricultura, esse cinturão verde aqui, poderia fornecer 1 ou 2 produtos para a cesta básica de Campo Grande, que é mandioca. É perto. Hoje o quilo de mandioca, em qualquer mercado, é R$8, R$9. Ajudaria o produtor, mas ele precisa de uma logística. Ele não tem condições de plantar, colher, descascar, ensacar, congelar e vender. Ele perde muito tempo, então alguém tem que fazer isso para ele. O município poderia fazer. O município vai buscar essa mandioca, entrega aqui no Ceasa. Ele vai buscar essa mandioca e entrega nos restaurantes. O produtor não precisa sair lá da base para perder tempo. Ele continua plantando. Porque você levantar de madrugada, você arrancar 100 quilos de mandioca, você descascar 100 quilos de mandioca, você embalar 100 quilos de mandioca e você trazer para vender 100 quilos de mandioca, você vai vender a R$4 o quilo. Não vai pagar o seu trabalho. Para a gente concluir, para encerrar, a campanha você tem enfrentado uma máquina pesada, tem sido, qual a dificuldade que você está tendo? Olha, não tenho dificuldade de enfrentar a máquina. Se eles tivessem a mesma vontade que eu tenho de resolver as coisas em Rochedo, eu teria medo. Se o assunto fosse o mesmo, mas as pautas deles é outro. É obra superfaturada, é obra, todas as obras que foram feitas em Rochedo tem problema. É superfaturamento, é mal feita, é material de terceira, é nítido as coisas. Outra coisa, eu quero mandar um recado para o jovem de Rochedo. Esse jovem, ele sai de Rochedo 4 horas da tarde, 16 horas, eles vêm para Campo Grande, na faculdade, fazer uma faculdade. E aí ele volta, sabe que hora? Chega lá em casa 2 horas da manhã. Alguns trabalham. 2 horas da manhã, você tem que levantar às 7 horas e trabalhar. Não é fácil. Aí você passa 4, 5 anos estudando, aí quando você se forma, você não tem local para trabalhar em Rochedo. É isso que eu quero que o jovem saiba. Eu vou criar oportunidade porque eu sei da dificuldade que é estudar nessa situação. Então, o que eu quero deixar um recado, que eu não vim para Rochedo para fazer política, eu vim resolver o problema que se criou e está deixando para a cidade. Eu tenho conhecimento e competência para fazer tudo isso. Muito bem, Peninha. Então, eu agradeço a sua participação aqui no nosso podcast e deixo o microfone para mais alguma coisa que você queira falar e para suas despedidas. Olha, eu que agradeço. Eu quero agradecer ao Dr. Jaime Valério, você, Laureana, a minha amiga Nídia, pelo espaço e pela confiança que está tendo comigo. Então, esse recado eu quero dar para Rochedo. Precisamos melhorar a nossa cidade. Não vejo em outros candidatos que eles possam fazer isso. Não vejo condições e nem conhecimento para isso. Nós vamos, ano que vem, administrar um orçamento de 90 milhões. Nós precisamos saber onde nós vamos aplicar esse dinheiro. Senão vai ficar por isso mesmo. Nós precisamos saber dos problemas que nós temos. Nós temos problema. Mais uma vez, vou lembrar, tem problema na saúde, porque tem médico em Rochedo? Tem. Mas lá não tem um raio-x, não tem um ultrassom, não tem um especialista, não tem um pediatra. Tem um médico clínico geral, que tudo vai lá, ele olha para você e fala o que você tem. Aí ele entra para dentro e vem com a receita. Ele não consulta você. Não é porque ele não quer, não. Ele foi estudar, ele estudou, ele sabe o que tem que fazer. Mas não tem aparelhagem, não tem equipamento, não tem nada. Precisamos ter um hospital em Rochedo. Precisamos ter uma visão diferenciada. E não é uma coisa de outro mundo. Nós temos o município de Rio Negro, que fica para trás de Rochedo, 70 quilômetros, lá tem hospital. Tem tudo isso que eu acabei de dizer. Tem maternidade, tem ultrassom, tem raio-x. E recebe menos dinheiro de contribuição que Rochedo. Então está faltando gestão. Nós temos um lixo de Rochedo que se paga para transportar para Campo Grande 360 mil reais por ano. Nós poderíamos ter lá em Rochedo uma reciclagem.
Nós poderíamos ter um local adequado. Nós podemos fazer parceria com o Corguinho, que seria mais barato. Esse material lá de Rochedo está sendo vendido aqui, porque o lixo hoje vale dinheiro. Poderia estar dando emprego, está dando dignidade para não ter que entrar no lixo e pegar. É isso que eu quero. Eu quero outra mentalidade. Quero que Rochedo cresça junto com a população. Não quero que Rochedo cresça e deixe para trás aquele rastro de miséria. Não, eu quero que todo mundo participe do desenvolvimento. E vou dar um recado para todos vocês. Quero ser prefeito, sim, mas quero ser o melhor prefeito que Rochedo já teve. Muito obrigado. Muito obrigado, Peninha, pela sua presença aqui, eu agradeço. E esse foi mais um episódio do Estado Play Podcast com os candidatos a prefeito dos municípios de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Um abraço.